capítulo 8, versículo 32. Com essa breve introdução, convidamos a irmã Inara Aparecida Schultz, trabalhadora do Centro Espírita Teresa de Jesus, localizado em Campinas, São José, e atual presidente da 14ª URI, para realizar a sua palestra com o tema O que é doutrina espírita? Bom dia. Não escutei nada. Onde é que é? Agora foi. Olha, quando eu fiz assim não foi para mim não, tá? É para a conferência, é para o desafio desta cidade, desses pioneiros, e é para a nossa doutrina espírita, que é ela que precisa brilhar. Eu já estou apagando, né? Já estou mais para lá do que para cá. Então o tempo vai nos trazendo essa experiência de que a doutrina é também alegre. Nós precisamos de entusiasmo para dar continuidade ao trabalho realizado pelos Espíritos. E que lá um dia, aquele homem aceitou o convite de Jesus. Hippolyte Léon Denis Rivail, numa conferência no astral. Terminava a assembleia e Jesus convida Hippolyte para que ele sobrevoasse ou volitasse sobre Lyon, na França. E ele diz: aqui renascerás, para cumprires a tua missão. E a nossa missão, gente, qual é? Já recebemos uma doutrina codificada. Houve um longo preparo desse espírito. Encarnação pós encarnação de purificação, de elevação moral e espiritual, de conhecimentos adquiridos e da prática deles. Quando ele chega a fazer parte desse trabalho, já estava preparado. No começo ele não aceitou não, gente. Ele achou que não era para ele. Entretanto, pessoas muito sérias o levaram a conhecer o que na época era diversão. As mesas girantes, o trabalho da prancheta, a manifestação dos espíritos chegava ao conhecimento de um homem lúcido que diz que mesa não pensa e não tem como uma mesa responder. Haveriam ali inteligências, e se haveriam inteligências, haveriam espíritos que se comunicavam. Nós hoje não vamos falar, não vamos trazer a biografia de Léon Denis, que no momento busca um pseudônimo de uma encarnação que vivera e que lhe fora muito grata, muito cara na acústica do seu espírito. Vamos fazer mais uma perguntinha. Qual será a nossa encarnação que nos foi muito cara? Quais são as lembranças que nós trouxemos na alma, dentro do ser, para que um dia, seja pela dor, seja pela curiosidade, adentrássemos a uma casa espírita e lá permanecêssemos para aceitar o convite de trabalhadores. Nós chegamos na doutrina para trabalhar? Com certeza. Porém, estávamos cientes disso? Quando seria o chamado? De que forma cada um de nós iria começar a compreender? Visto que muitos irmãos nossos
ainda não sabem o que é o Espiritismo. Entram para tomar passe, para resolver uma questão íntima, para diminuir uma aflição, e passam às vezes uma encarnação inteira sem o contato com as obras basilares. Essas obras que foram codificadas por Allan Kardec. Muitas pessoas querem saber quem é, onde ele está, onde ele mora, onde poderia eu ouvir uma palestra do senhor Allan Kardec. Já nos foi perguntado isso. E graciosamente, há muitos anos, meu pai descobria na nossa casa um exemplar do Livro dos Espíritos. Pediu emprestado antes de voltar para a sua cidade e depois nos escreve uma carta. Filha de militar, acostumada a um tratamento, vamos dizer, até um tanto formal, ele escrevia, porque não suportava falar ao telefone. Prezada filha, gostei muito do pensamento lúcido desse senhor Allan Kardec. Você poderia enviar-me os outros livros? E quando adquiri-lo, compre um livro dos Espíritos para você, porque este já está aqui. Gente, que honra, que gratidão ter semeado no coração daquele que me trouxe, que me ajudou a trazer à Terra, as sementes da doutrina espírita. Ali transformava-se um homem que sozinho, na sala da sua casa, estudava as obras básicas, como muitas vezes irmãos nossos, frequentadores da nossa casa, de nossas casas, de nossas searas, ainda não fizeram. Olha a importância de tomarmos conhecimento do que é essa doutrina, que num primeiro momento foi colocada como ciência experimental, doutrina filosófica, e como ciência prática tem a sua essência nas relações em que se estabelece com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais dessas relações. E como religião no tripé, nos chama a nos conectar com essa espiritualidade dentro de uma fé raciocinada, sabendo o que estamos fazendo. Essas consequências morais certamente são de uma gravidade que nós, na nossa pequenez, ainda não conseguimos compreender. Passamos muitos dias pensando, analisando qual é a proposta da nossa conferência de hoje, deste tema, o que é a doutrina espírita. Por isso, talvez, nós tenhamos tantas perguntas no ar que gostaríamos de apenas plantá-las. Mas, aqui nesta terra, há 11 anos, a semente aceitou sair do solo. Parece que a terra é boa. As pessoas foram se aproximando. Criaram dentro de si uma possibilidade. Acreditaram no chamado que nós chamamos de sonho. Nós temos um sonho. Nós temos muito sonho, né, turma do Tereza que está aí? Tereza de Jesus. De ver a nossa casa cumprindo o seu papel. De ver as pessoas melhorarem, compreenderem por que não encarnaram. Que cada um
possa entender a sua tarefa. Tão difícil às vezes receber um sim quando se trata de movimento. É fácil você fazer parte do grupo. Fala sério, o grupo de WhatsApp está bem frequentado. A turma toda está lá. E aí você começa a passar a peneira. Oi, você gostaria? Ai, bem que eu gostaria, mas não estou preparada. Eu também não estou, gente. Vocês acham que eu estou preparada para estar à frente de 28 casas? Mas aí nós encontramos algumas respostas deixadas por um homem também, um ser, um espírito reencarnado, que por várias encarnações se prepara para codificar a doutrina que hoje nós viemos, nos atrevemos a falar dela. E encontramos 2 livros muito simples para trazer para cá, talvez para que as mãos tremam menos, porque a responsabilidade é muito grande, principalmente quando a gente vê pessoas que a gente tem respeito, carinho, admiração pelo trabalho realizado e que estará hoje por aqui também. Você podia estar aqui agora, né, Jéssica? Seria tu, não eu, pela sua experiência, pelo seu trabalho. E outros tantos que nós vimos aqui. Mas nós nos desafiamos. Nós viemos para nos desafiar também. E falar de Jesus, falar de Kardec, falar da doutrina espírita, nós precisamos ter dentro do nosso ser, pelo menos, amor. Vontade de nos melhorar. Seguir as pegadas que todos os dias nós vamos nos perguntar, eu dei o melhor de mim hoje? Será que a mensagem está chegando clara? E esse jeito irreverente de chegar e dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né, Ayrton? Para que ouvir a voz do povo que está ali junto com a gente. Será que isso não é um pedido de abraço, de apoio? Não será um momento em que nos encontramos? Alguém disse que estávamos sendo abraçados naquele momento em que ele se dirigia a todos nós, nos acolhendo nesse espaço. A ideia de fazer a conferência veio daqui ou veio de lá? Não tem um dedinho de Oswaldo Melo e de outros, Lins de Vasconcelos e outros irmãos que nos conduzem? Quando muitas vezes nos vimos diante do público, falando sobre Jesus, sobre a sua doutrina, nós acreditamos no que dissemos? Nessa parte, principalmente moral, esse modo de vida que vai modificando à medida que nós vamos compreendendo o que é o Espiritismo. Eu trouxe esse porque o meu, gente, tá muito, muito gordinho, de tanto que já foi lido. Você sabe que os livros ficam obesos, né? Quando a gente começa a folhear, eles vão engordando. E ontem eu passei lá no Tereza e disse, olha, esse aqui está melhor do que o meu. Dá para eu levar, depois eu vou devolver. É por uma causa nobre. Amanhã, de manhã, estaremos conversando com pessoas que podem saber muito mais do que nós. Mas o desafio é nosso. A doutrina nos traz para dentro desse desafio. A doutrina espírita precisa ser olhada do ponto de vista também do agora. Lá no início, era tudo muito difícil. Tanto é que nasce na França, mas a pátria do Evangelho é aqui, em solo brasileiro. Nós fomos chamados, eu nem diria escolhidos, mas pelo menos chamados, a levar esse consolo a todos
todas as etnias. Nós convivemos muito bem com todas as crenças. Nós trabalhamos em prol da semente do Evangelho que precisa ser plantada. Então, doutrina espírita, uma doutrina que tem suas causas e seus efeitos. E o efeito maior é nos transformar, é nos tornar pessoas melhores. Lá no passado, fizeram uma pergunta a Kardec, se ele queria agregar muitas pessoas para esse rebanho. E ele responde que todos seriam livres, porque a ideia da doutrina não era ter multidões de casa cheia. E aí nós vamos lá no Evangelho buscar que muitos são chamados, mas poucos são os que se escolhem. Na verdade, a oportunidade é para cada um de nós. Quando Kardec, em sua viagem, em reunião com Jesus e outros mais, está entendendo o que ele iria fazer, foi falado que Jesus, em determinado momento, deixaria para nós o Consolador. Esse Consolador que ficaria conosco para sempre, até que a última das ovelhinhas fosse alcançada. E ele seria o responsável para trazer esses ensinamentos de forma tão lúcida, o que nos leva a perceber a disciplina desse Espírito, a sua responsabilidade. Porque para cada pergunta que chegava para ele, cada resposta, ele lia, relia, reescrevia, analisava. Quantas horas de meditação, quanto abandono de si próprio, quanto isolamento, quanta solidão esse Espírito experimentou para que hoje nós tivéssemos as nossas obras em vários idiomas, online, PDF, e-book, enfim, e a semente se espalha. O que nós vimos muitas vezes são pessoas muito entusiasmadas, que correm ao primeiro momento, tal qual as sementes que caíram ao longo do caminho, e as que não encontraram a terra boa se perderam. Umas criaram um certo fulgor, uma raiz que as sustentou por um tempo determinado. E aí nós vamos encontrar os que não conseguem ainda, não estão maduros para a tarefa abraçada e que deixam a sua oportunidade no meio do caminho. Entretanto, é preciso perseverar. É preciso levantar todas as vezes que caímos. É preciso entender que a oportunidade é valiosíssima. Desde o momento que você adentra para uma casa, lá um dia você estuda, se capacita para uma determinada tarefa, você pode experimentá-la. Se não for ainda o que vai preencher o seu coração, se não estiver pronto, você dá um passo atrás, mas ninguém vai lhe abandonar por causa disso. Você pode levantar e tentar de novo. Então, doutrina espírita é a doutrina das oportunidades, é a doutrina da redenção, aonde passo a passo nós vamos trocando ou vamos desconstruindo o homem velho, para que o homem novo possa renascer
e de dentro de si trazer aquela luz que Jesus nos fala e nos convida que deixemos brilhar, e que brilhe a vossa luz. Mas é a luz da doutrina, é a luz da compreensão, é a luz do conhecimento, é a luz da verdade, é a luz da humildade acima de tudo. E da consciência plena, porque a fé precisa ter a base no raciocínio. Não, agora vamos todos nos vestir de verde. Agora nós vamos todos dar 3 voltinhas aqui, que vai ficar tudo bem. Não. Kardec foi muito bem esclarecido. Vais ter poucos amigos, de verdade. Haverá muita dor, sofrimento. Em determinado momento, vais querer desistir. Vais precisar de muita confiança, de muita vontade, de ser fiel aos propósitos, porque haverá momentos que estarás só. É nesse momento que as suas forças precisam ser redobradas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tão bem organizado, nas explicações dos Espíritos, na ordem como foi colocada, cada parte tão bem distribuída, temos a porta estreita. E era nessa porta estreita que Kardec haveria de passar. Mas é só ele? A nossa porta não é estreita? Caso a nossa porta não seja estreita, nós estamos no lugar errado. Ou não estamos entendendo direito o processo. Porque é transformador. Vai renascer das cinzas, tal qual a fênix. A luz que brilha é a luz do exemplo. Como foi colocado, leiam Francisco de Assis. Mergulhem na obra que nos traz todos os ensinamentos daquele serzinho que aceita Jesus no coração, que entende a sua tarefa reencarnatória, que se depura e se transforma num ser chamado amor. Não longe, outro que também nos deixou um legado de sabedoria, simplicidade e amor, honrando a codificação e trazendo, através de quase 500 obras, vem o doce e meigo Chico Xavier, com a sua voz mansa, com o seu jeito simples de missionário, que havera compreendido o legado que lhe foi deixado. E a transformação de todos aqueles que passam pelo processo de crescimento moral e espiritual. Quem viria para conduzi-lo? Quem é Chico Xavier? De onde vem esse espírito? Qual a sua história? Não importa agora. Vamos olhar apenas para o seu papel de evangelizador, aquele que vem trazendo as sementes de luz dessa doutrina a todas as gentes. E na atualidade, leva mais de 1 milhão de pessoas
aos cinemas de todas as religiões para assistir, de uma certa forma, uma fração do seu trabalho. Quantas pessoas que após ter esse contato chegam até nós para perguntar, passam a refletir, a pensar no que estão fazendo, como estão agindo, será que eu tenho jeito? Como é que a gente faz para que essa porta estreita possa ficar mais estreita ainda e a gente consiga passar por ela? Dentro desta doutrina que nos dá essa consistência, que tem explicação para tudo, principalmente no Livro dos Espíritos. O Evangelho, o terceiro livro, o mais lido, o mais divulgado, tornando-se a porta de entrada para todos nós. Porque quando chegamos na condição de aflitos, de sobrecarregados na casa espírita, não temos muitas vezes condição nem de fazer uma prece, quiçá estudar uma obra como o Livro dos Espíritos. Que dizer de um médium que não pauta a sua tarefa no Livro dos Médiuns? Ah, mas eu recebo espíritos, sou psicofônico, eu tenho visão, eu ouço, mas é preciso também se ouvir, se perceber, se transformar, limpar os canais para ser um bom instrumento. Que dizer de nós que nunca lemos, quem sabe, a Gênese? E a justiça divina, que traz a orientação segura, e que é um livro pouco divulgado ainda, A Revelia do Tempo, no céu e o inferno. Nós temos toda a base do espírito mais sofredor e infeliz, até aquele que já está nos altiplanos, pronto para nos conduzir nas empreitadas terrenas. O que nos deixa feliz de termos encontrado, no momento de dor, a doutrina dos Espíritos, que nos dava meio que um atestado de sanidade, porque tudo aquilo que víamos não era loucura. As vozes que conversavam conosco vinham para nos orientar e não precisávamos ter medo do nosso espírito amigo e protetor, guia espiritual, que só estava tentando nos fazer lembrar dos compromissos assumidos lá no mundo espiritual. Quem sabe também fomos resgatados no meio de um lamaçal. Quem sabe quantas vezes fugimos no meio do caminho por não entender direito. Só lembro de uma pergunta que fiz. A pessoa que me atendeu pela primeira vez, eu relatei e levei uma série de escritos. Serenamente me disse: é mediunidade? É grave? Não, minha filha, é oportunidade. Esses espíritos trazem informações preciosas para a sua jornada. Há um compromisso que precisa ser honrado. Hoje nós entendemos um pouquinho mais.
Não precisamos ter medo de errar, desde que busquemos o acerto. A doutrina é a nossa escola de aperfeiçoamento, onde todos nós fomos matriculados. Ela é o hospital para onde levamos muitos irmãos para serem tratados, porque nunca estamos só. Será que conseguimos mensurar o tamanho desse espaço a nível espiritual? O porquê que estamos aqui num domingo, onde lá fora temos a festa do mundo, o carnaval. Quantos irmãos são socorridos dentro desse espaço que compõe esta cidade? O papel desta casa ser plantada neste vale, e que aos poucos todos começam a se abraçar, e já não somos mais olhados de lado ou de outra maneira, porque estamos indo ao centro espírita. E aquele que muitas vezes vai, eu vou lá ver como é que é, para resolver essa questão, se apaixona e fica, e torna-se um trabalhador. Os minutos estão escoando. Mesmo assim, nós vamos rapidamente falar de uma questão. Um cidadão que assistia palestras nas tardes, nossas tardes de quinta-feira, no Teresa de Jesus. Ele não perdia um gesto de quem estivesse lá na frente, e nos chamava muita atenção. Vontade de chegar, conversar, mas ele não dava tempo, faltava uns minutinhos e ele ia embora. Ele não ficava até o finalzinho. E um belo dia eu o encontrei saindo de uma igreja com a sua Bíblia debaixo do braço. E ele baixou a cabeça e disse: bom dia, amigo. O senhor está bem? E passei. Ele não foi mais lá. Eu acho que eu deveria ter ficado quieta. Mas pronto, falei, né? Mas ele ia assistir às palestras, ele fez isso durante muito tempo. E se isto modificou talvez a maneira mais rígida de interpretar o Velho Testamento, se isso lhe trouxe uma clareza para fazer o seu trabalho de uma forma diferenciada, assim como nós vamos pesquisar, assim como nós vamos tentar entender qual é a proposta. E eu confesso para vocês que lá pelas tantas eu fechei todos os livros e disse: chega, abra o seu coração, fale daquilo que entendeu, do que é a doutrina dos Espíritos, porque a biografia, os conteúdos, a codificação está à disposição, e nós precisamos também deixar aquelas sementes da curiosidade. O que será que tem nessas obras? Vamos com muita calma encontrar o nosso ponto de equilíbrio dentro desta oportunidade bendita, que aquele que um dia se fez menino e mesmo como criança já olhava para os seus irmãos menores com muito carinho e responsabilidade, e Polité ajudava a alfabetizar quando muito jovenzinho, lá em Yverdon. Depois, mais tarde, como pedagogo, ele orienta as mães de como elas deveriam conduzir os seus filhos. Ali ele já estava codificando a nossa doutrina de uma outra maneira. Hoje as nossas casas espíritas não evangelizam somente as crianças. Não é apenas o jovem que nós precisamos nos preocupar. Já temos um espaço para evangelizar a família.
Há um diálogo onde as pessoas podem chegar, se aproximar, abrir a sua mente, o seu coração, de forma muito respeitosa e falar dos seus problemas. Hoje, nós andamos livremente, eu vou usar uma palavra aqui que não sei se cabe, mas vou, em bando, em grupo, em tribo, como queiram. Nós temos os nossos afins, aonde nos sentimos tão bem, porque falamos a mesma linguagem. Mas o grande desafio nosso é acolher aqueles que não pensam como nós. É levar as sementes do Evangelho a toda a gente. É entender o papel dessa doutrina, principalmente em terras brasileiras, cuja pátria do Evangelho nos acolhe para o grande desafio de nos tornarmos melhores. Muito obrigada. O tempo passou, Ayrton, deu certo. Obrigada a todos. Muito obrigada. A nossa associação agradece o convite. Temos uma lembrança da casa. Esperamos vê-la novamente na nossa casa. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe.